meditar o que Deus tinha conosco, o que Deus tinha comigo. E diz a Bíblia Sagrada em vários pontos que o nosso descanso não é aqui. Nós temos que lutar dia e noite para nós receber a vitória do Senhor. Irmãos, não é fácil estar aqui ministrando a palavra de Deus. Mas quando nós deparamos com um texto como esse, que só um homem se colocou de pé e defendeu, aleluia, o seu pedaço de terra, defendeu, aleluia, o que ele tinha plantado, aleluia, teve vitória diante de Deus. Nós se achamos maravilhados, porque quando nós se colocamos de pé, o adversário é jogado por terra. Quando nós colocamos de pé diante da palavra de Deus, o nosso adversário está correndo e revirada, porque nós somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. É isso que diz esse versículo. Que o povo de Israel foge e esconde atrás das rochas. E veio os filisteus então, e veio saquear aquilo que eles tinham colhido. Mas aqui diz que um homem se colocou de pé, chamado Samar. Ele se coloca de pé, diz o versículo 12. Mas Samar põe-se no meio daquele terreno e o defendeu. Quando nós se colocamos no meio, quando nós se colocamos de pé e defendemos aquilo que é nosso, Satanás não tem poder. Porque, aleluia, diz no livro, aleluia, de Marcos capítulo 17, versículo 16, que a autoridade nos foi dada, nos colocar em nossas mãos para expulsar demônio. E se devemos alguma coisa possível, não para dano. E se nós podemos pisar serpentes e escorpiões, porque quem diz para nós essas palavras foi Jesus Cristo de Nazaré. E se nós cremos, veremos a glória de Deus. Em várias situações nós nos encontramos. Mas eu vejo no livro de João capítulo 11, Marta e Maria se encontrando na situação dificultosa, primeiramente, a qual não poderia resolver com as suas próprias mãos. Então, no versículo 2, versículo 3, do livro de João capítulo 11, Marta e Maria mandam um mensageiro até encontrar com Jesus, e encontrar com Jesus para dar um recado para Jesus. Sai o mensageiro da casa de Lázaro e vai se encontrar com Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, ele diz para Jesus: olha, Jesus, aquele que tu ama no seu melhor amigo está enfermo, está à beira da morte. Mas Jesus diz uma palavra muito interessante, a qual nós vemos o texto, talvez nós não reparamos o que lá está escrito. Jesus diz para aquele mensageiro: olha, manda outra mensagem para Marta e para Maria. Diz para Marta e para Maria que essa eternidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Olha, irmão, se as portas estão fechadas, não é para a morte, não, é sim para a glória de Deus. Se nós passamos por dificuldade, não é para a morte, mas sim para a glória de Jeová, porque Ele quer o que Ele ama. Ele prepara o vaso até o último mundo, para ser lançado no fogo e depois passado pelo fogo, vaso aprovado, e está pronto para receber a bênção e a vitória de Deus. E alguns podem se esconder, mas jamais se coloca de pé. Mas quando o homem se coloca de pé, é tremendo. Quando a mulher se coloca de pé, é tremendo. Diz a Bíblia em 1 Samuel que eu tinha duas mulheres, Penina e Ana. E Ana não podia ter filho, e Penina podia, e Penina começava a ameaçar. Nós conhecemos esse texto. Mas chega no versículo 10 do capítulo 1, diz a Bíblia Sagrada que Ana estava dentro do templo. Diz para a sua irmã que está no seu lado, sua irmã, passe aqui hoje que você vai ter a vitória. Aleluia, Deus! Diz a Bíblia Sagrada que Ana estava dentro do templo e ela se colocou-se de pé para clamar ao Senhor. Ela não tinha voz, eu acho que ela não tinha lágrimas mais de tanto chorar todos os anos. Ela ia pedir, fazer a mesma petição a Deus todos os anos, todos os momentos que ela tinha dobrado o seu joelho e orava. Mas no versículo 10 fala diferente.
eu ouvi os seus lábios, porque não tinha força mais para clamar com a sua voz a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Ana se colocou de pé e chorava, mas nos seus olhos não via. E ele, o profeta Eli, diz a Bíblia Sagrada que ele achou que Ana estava embriagada e perguntou para Ana, diz para Ana, olha Ana, larga de tanto beber vinho. Ela respondeu para o profeta Eli, olha vinho, não bebi um vinho, diz que eu sou embriagada com o Espírito de Deus, como um rei embriagada, não importa a luta, não importa o negócio, colocar de pé e louvar o Senhor. Quando nós se embriaga, não precisamos de voz para adorar a Deus, somente movimenta. Ele disse que em Jerusalém, os homens vai, o muro do milagre. Você vê muitos lá, balançando o seu corpo, em frente ao muro dos milagres. Mas eles vivem, e as suas vozes não dá mais para clamar a Deus, mas pelo menos o seu corpo está louvando o Criador. Enquanto as nossas vozes não dá mais para adorar o Senhor, nós temos que adorar, aleluia, o nosso Criador, o nosso corpo. Ei, por tempos atrás eu escutei um pastor dizer uma história, e eu achei muito interessante, que quando diz ele, pastor, quando você não tem forças para voar, você corre. Quando você não tem mais forças para correr, você caminha. Mas quando você não tem mais força para caminhar, você toma o joelho e bate o joelho. Quando você não tem mais força para dobrar o seu joelho, rasteja, mas vai adorar o Senhor e Criador de tudo. Ei, diz o Salmista 108 que o coração do salmista Davi estava preparado diante de Deus. Quantas vezes, em minhas dificuldades, em minhas lutas, nós nos encontramos como Samar. Nós nos encontramos como Samar. E às vezes nós se colocamos de pé e dizemos, olha só, eu vou colocar de pé porque não tem outra solução. Eu não vou fugir. Mas eu quero me colocar de pé, porque a capacidade vem de Deus. Capacidade não é minha, não é tua, vem do Senhor dos Senhores. Eu poderia aqui citar vários textos bíblicos de homens e mulheres que foram chamados por Deus. Livro capítulo 6, capítulo 7 chama. Deus manda um anjo até e fala com Gideão e chama Gideão. Gideão se coloca de pé também e vai à batalha e destrói naquela cidade todos os deuses que era feito por homem. E ele fez uma batalha somente com 300 homens, como nós não conhecemos essa história. No mesmo livro de Juízes, capítulo 13, começa uma história que o anjo também desce e fala com a mulher, esposa de Manoá. E aquela esposa fala para o seu esposo, olha, desceu um anjo de Deus, conversou comigo. E ele me dará um filho, e aquela mulher não poderia ter filho, porque a Bíblia diz que ela era estéril. Aleluia, Deus! E Deus falou comigo que ia me dar o filho que iria trazer a libertação do nosso povo. Então nasce Sansão. Capítulo 15, versículo 15, diz a Bíblia que Sansão vence um exército somente com a queixada de jumentos. Nós temos vários textos bíblicos dizendo para nós, bastamos nós se colocarmos de pé. Aleluia, Deus! Eu quero convidar você, neste momento, para se colocar de pé juntamente comigo. Eu estarei orando esta noite e não derrubemos mais. Aleluia. Aleluia, Deus! Eu quero orar com você. Ei, certos dias, eu estava numa fazenda na casa do irmão, estava no aniversário. Eu era novo convertido, ganhei o terno. E pus uma gravata.
Eu fui consagrado ao CNA na época, os 6 meses de crente. Não conhecia muito a Deus. Eu falava com Deus: olha, velho, estou mentindo, descendo uma sal do pecado e purifico. Ei, quando eu me encontrava num momento de dificuldade, eu conversava com Deus. Quando eu estava conversando com um colega, e minha história, a minha conversa era totalmente diferente. E eu estava ali naquele aniversário da minha sobrinha de 15 anos. E chegou um colega meus que tinha tempo que não me via. Olhou para mim e falou para mim: pastor, falou assim: olha, tu está usando terno para você carregar mais droga no bolso. Eu virei para ele e disse: pastor, não, eu não estou usando terno para isso. Eu estou usando terno porque eu li lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Ele veio salvar o que havia perdido. Eu virei para o meu colega, virei para o meu dedo para a senhora, e ele tem um projeto na sua vida. Aleluia, Deus. E eu quero falar para você nessa noite. Façamos nós colocar de pé. Jesus nos dá vitória. Aleluia, Deus. Sabá se colocou de pé e defendeu aquele pedaço que ele colheu. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, capítulo 126, versículos 5 e 6, que aquele que planta e vê as lágrimas na graça e andar na graça e andar. Aleluia, Deus. Colherá com alegria. Aleluia. Aquele que semeia a sua boa semente, os prantos trazerão nos seus ombros feixes. Aleluia, Deus. Eu Esse é o creio. Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Eu quero que você abrace seu irmão que está do seu lado nesta noite. Aleluia. Diga para ele: faça aquilo que você está plantando, tu vai colher. Eu creio, Deus. É Aleluia. aquilo que nós plantamos, nós Aleluia, vamos Deus. colher. Ai, Deus. Aquilo que nós plantamos, diz para ele: mas aquilo que você plantou vai chegar a hora da colheita. O gigante não pode permanecer de pé. Aleluia, Deus. Nós temos de derrubar esse gigante. Ai, Deus. Eu quero que a sua mão, eu quero que a sua voz seja a voz do milagre. Que a sua mão seja a mão de cura nesta noite. Que a tua voz sair da tua boca seja a intercessão sobre a vida dessa família. Que a tua palavra nessa noite não olhamos nós pela catástrofe humana, mas olhamos para aquele que nos fez do pó da terra e nos deu esta oportunidade. Que nessa noite Deus pode estar, aleluia, curando, reparando, transformando os valores de gigante por terra. E essa campanha seja de vitória. Irmão, vem louvar o Senhor. Canta comigo conosco. Bem-vindo, louvar o Senhor nessa noite. Ei,